Glória a Deus. Quero saudar a todos os acompanhando nessa live. Saudar a todos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero também dar a todos os amados e dizer que o nosso que a sua casa torne um ambiente da glória de Deus, que assim como estamos aqui, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso amado, atraindo a sua glória através da adoração, através do louvor. A minha oração é para se torne também um ambiente onde a glória de Deus ela é desejada, é buscada, ela é clamada. Deus tem preparado para nós dias onde o lugar da manifestação da glória de Deus está sendo em nossas casas, assim como foi no passado, na igreja. Assim Deus tem feito nesses dias, tem feito com que a glória de Deus se manifeste nos lares. Nossos olhos para isso e ver a vontade do nosso Senhor para esses dias. Então, eu acredito piamente que a glória de Deus há de se manifestar na tua casa, na tua família, no meio onde você vive, no lugar onde você se encontra nesse momento, porque a presença de Deus ela não está limitada ao tempo ou ao presente. Ela é constante em todos os lugares ao mesmo tempo. Então que Deus possa se manifestar aí aonde você está nesse momento, em nome de Jesus. Quero compartilhar com você agora a palavra de Deus. Você que tem uma Bíblia aí na sua casa, eu convido você a abrir essa Bíblia. Você tem aí no seu celular a Bíblia também. Você vai abrir aí juntamente comigo no livro de Salmos. Do livro de Salmos. Abra aí a sua Bíblia e leitura da palavra de Deus nesse momento. Aonde você estiver, abra aí no livro de Salmos, no capítulo 46. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Feche seus olhos aí onde você está nesse momento. Vamos falar com Deus agora. Pedir para que Ele fale com você nesse momento, através da sua palavra,
fale conosco, porque, como eu disse, Ele não está limitado ao tempo, nem ao espaço. Mas eu creio que o Seu Espírito Santo, que habita em nós, que habita em mim, que habita em você que está aí a nos ouvir, eu creio que Ele vai estar usando da Sua palavra para ministrar o teu coração. Não porque nós somos bons o suficiente para isso, mas porque Ele te ama e Ele usa a Sua palavra ainda para falar conosco. Vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa noite por essa oportunidade, Senhor, de poder estarmos aqui reunidos em Tua presença. Nós acreditamos, Pai, que nesses dias o Senhor tem nos ensinado muitas coisas. O Senhor tem nos mostrado muitas coisas. Meu Deus, eu peço ao Senhor nesse momento que o Senhor fale ao coração de cada um dos meus irmãos que estão a nos ouvir, Senhor, nessa live, nessa noite. Que o Senhor possa ministrar dentro de cada casa, dentro de cada lar, trazer a revelação da Tua palavra, o entendimento da Tua palavra, para que nós possamos ser edificados nessa noite, através dessa palavra que é viva e eficaz. Faça isso, Pai, nessa noite, é isso que te pedimos, em o nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto que nós lemos, esse salmo, é uma declaração de extrema confiança do salmista, diante de uma grande adversidade. A fonte do salmista, desse salmista, em escrever esse salmo, a fonte de confiança dele era saber que o seu Deus estava com o seu povo naquele momento. Interessante que este salmo, bem no primeiro versículo, esse que nós lemos, ele vai dar aqui 3 características de Deus muito importantes para os nossos dias. 3 características de Deus muito importantes para o momento que nós estamos vivendo, para os dias que nós estamos vivendo. A primeira característica de Deus que esse salmista vai falar é que Deus é o nosso refúgio. No capítulo 1 a Bíblia fala isso. Deus é o nosso refúgio. O que seria esse refúgio, irmãos? No sentido da palavra, refúgio é o lugar para onde a gente foge para escapar de um perigo. O salmista Davi, no capítulo 36, no versículo 7 de Salmos, ele vai dizer que os homens encontram refúgio nas asas, debaixo das asas de Deus. E a Bíblia, nesse texto que nós estamos lendo, vai dizer que Deus é o nosso refúgio. Nesses dias, irmãos, muitas pessoas têm se refugiado, e nós temos sido aconselhados a fazer isso, e isso é o certo. Nós temos nos refugiado em nossas casas, em nossos lares. A nossa casa tem sido nosso lugar de refúgio. Muitas pessoas têm se refugiado nesses dias na televisão, na internet. Muitas pessoas têm se refugiado em brincadeiras na sua casa. Mas, querido, o nosso lugar de refúgio, ele deve ser em Deus. Por mais que nós estejamos em nossas casas nesses dias, por mais que nós não estejamos congregados nesses dias como igreja, mas nós devemos entender que o nosso refúgio, ele não é a nossa casa, não é a internet, não é a televisão, não é o videogame, não é o filme que eu gosto de assistir, não é o futebol, não é isso que é o nosso refúgio. Nesses dias, Deus está nos levando a entender, ou pelo menos está querendo que a gente entenda, que o nosso refúgio deve ser em Deus. Deus é o nosso refúgio. Deus está te levando a entender esses dias
que você deve se refugiar em Deus, você deve se refugiar nele. No capítulo 22 do livro de 1 Samuel, você vai encontrar uma história, a história de Davi, quando Davi está fugindo do rei Saul, que queria o matar. A Bíblia vai dizer, irmãos, nesse texto, que Davi se refugiou na caverna de Adulão. Só que o refúgio de Davi não era a caverna propriamente dita, mas o refúgio de Davi era o Senhor. Davi se refugia em Deus, Davi foge para Deus. Para onde? Deus. O problema, irmãos, é que nós nos refugiamos por vários motivos. E um dos motivos pelo qual eu tenho me preocupado muito, que tem sido motivo do nosso refúgio, tem sido o medo. Muitas pessoas têm estado atemorizadas por todas as notícias que têm sido divulgadas diante da internet, diante da televisão. Muitas pessoas têm se refugiado por causa do medo. Muitas pessoas têm se escondido por causa do medo que a mídia tem tudo aquilo, não só na nossa nação, mas no mundo inteiro. As pessoas têm se refugiado porque estão com medo, mas esse não deve ser o sentido do nosso refúgio, irmãos. Esse não deve ser o sentido do fugir, não. O sentido de se refugiar deve ser para estar com Deus. Irmãos, perceba uma coisa nesses dias. Deus está nos levando, irmãos, a buscarmos Ele de uma forma mais intensa. Deus está nos levando, irmãos, a nos aproximarmos dEle de uma outra forma. Nós estávamos acostumados a viver por alguns momentos, beber gotas da presença de Deus em cultos. E Deus nesses dias está nos levando a entender que Ele não quer derramar sobre nós gotas da sua presença, mas Ele quer viver uma vida diária conosco. É isso que eu tenho entendido, irmãos, nesses dias, porque o resultado do culto, da congregação, deve ser a minha prática com Deus na minha casa. E por muito tempo nós não temos entendido isso. Temos até pregado, temos até ouvido falar disso, mas muito tempo não temos vivido isso. E Deus nesses dias está nos levando, irmãos, a entendermos que esses dias de refúgio que tem sido em nossas casas deve ser um refúgio para se relacionar com Deus. Imagina só, querido, nesses dias de pandemia, nesses dias que nós estamos refugiados, imagina só quando nós voltarmos a nos reunir como igreja. Imagina quando nós voltarmos a nos reunir para nos congregarmos. Imagina só, querido, esse tempo todo as pessoas buscando, adorando, louvando a Deus em suas casas. Quando nós nos encontrarmos como congregação, irmãos, para cultuarmos ao nosso Deus, irmãos, a glória de Deus irá descer sobre as nossas vidas, porque nós estaremos ligados diretamente com o Pai, estaremos em uma sintonia única com o Espírito Santo, e aí a glória de Deus há de se manifestar no nosso meio, e os coxos andarão, os cegos verão, os surdos ouvirão, porque todos nós estaremos em um só tom de voz, todos nós estaremos em uma mesma sintonia, em uma sintonia de relação com Deus, com o Espírito Santo. É para isso que Deus tem nos levado, irmãos, a nos refugiar nele. Quando Davi se refugia na caverna de Adulão, Davi ganha força, irmãos. Sabe, Davi levanta um exército naquele lugar. Homens endividados, homens amargurados, homens que estavam ali sem acreditar mais na vida.
Davi, ele ganha força nesse momento de refúgio. Talvez, querido, quantos de nós vivíamos um cristianismo raso nesses dias? Quantos de nós vivíamos um cristianismo aonde nós íamos até a igreja de uma forma empurrada? Quantas pessoas iam para os cultos e nem mesmo queriam ir para os cultos, porque estavam frios, desanimados, fracos? Deus está nos levando a um lugar de refúgio para nos fortalecermos em Deus, para nos fortalecermos dele, irmãos. Porque quanto mais você estiver perto de Deus, mais forte você vai estar. Quanto mais íntimo de Deus você tiver, quanto mais próximo de Deus você tiver, mais forte você vai estar nele. É por isso que nesses dias Ele está te levando para mais próximo dele, para mais perto dele, para uma comunhão, chegamos ao ponto de sermos um com Ele, como Jesus disse que Ele era com o Pai. É isso que Ele quer fazer conosco nesses dias. Não confunda lugar de refúgio. Lugar de refúgio não é para se esconder com medo. Lugar de refúgio é para você estar com Deus. Quando você acordar na sua casa, a primeira coisa que você deve fazer é criar um relacionamento com o seu Pai. Quando você terminar de almoçar, a primeira coisa que você tem que fazer é criar um relacionamento com o seu Pai. Quando você virar à noite, na viração do dia, você tem que fazer é se relacionar com o seu Pai. É isso que nós devemos entender, irmãos, que o lugar de refúgio é um lugar de relacionamento com o Pai. Davi fugiu para a caverna de Adulão para se relacionar com o seu pai, para se fortalecer com o seu pai, para que ele pudesse levantar um grande exército, e aquele exército poderoso nas mãos do Senhor, Deus de Israel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O texto vai continuar dizendo que o Senhor Jesus, Ele é a nossa fortaleza. Deus, Ele é a tua fortaleza. Fortaleza é um lugar preparado contra ataques inimigos. Nesse momento, irmãos, o nosso inimigo, Satanás, ele tem usado de várias formas para querer nos amedrontar. Quando em estado desesperada, eu tenho ouvido desesperados: o que vai acontecer agora? Será que vamos todos morrer? Será que essa a todas as casas? E agora, isso, irmãos, para abalar o psicológico das pessoas, Satanás tem usado essa ferramenta para gerar outro tipo de enfermidade nas pessoas. Talvez algumas pessoas já estão até enfrentando depressão, sabe? Síndrome de pânico, com medo até mesmo, meu Deus, e agora naquilo que pregamos, naquilo que cantamos. Por quanto tempo nós acreditamos, nós cantamos que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, como nós cantamos hoje. Cantamos isso com fé, cantamos isso com lágrimas, cantamos isso com júbilo. E quando nós nos deparamos com uma situação aonde nós devemos acreditar que não temos que exercitar a fé, porque está tudo certo, está tudo normal. Mas esse é o momento, irmãos, de nós nos exercitarmos a nossa fé.
Jesus um dia estava dentro de um barco, diante de uma grande tempestade. Os discípulos estavam correndo de um lado para o outro, atemorizados, preocupados com o que ia acontecer com eles. E eles fizeram duas coisas naquele momento. Três coisas, na verdade. Eles fizeram de Jesus o seu refúgio. Eles fizeram de Jesus a sua fortaleza. E fizeram de Jesus o seu socorro. Jesus, como fortaleza que é, se levanta e acalma aquela tempestade. Ah, irmãos, esse é o momento de nós acreditarmos, querido, na palavra de Deus. Esse é o momento de nós acreditarmos que Deus está conosco. Esse é o momento de nós acreditarmos que Ele é Emanuel. Emanuel, querido, é Deus conosco. Esse é o momento de nós acreditarmos que Deus está conosco, como Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o momento de nós acreditarmos quando Jesus disse que Ele iria para junto do Pai, mas que Ele não nos deixaria órfãos, que Ele enviaria um outro Consolador. Esse é o momento de nós acreditarmos em Emanuel. Emanuel é Deus comigo, é Deus com você, aí onde você está, irmão. Emanuel é Deus na sua casa, é Deus presente aonde você está. Emanuel é Deus conosco, é Deus com todos nós. É Ele que é Emanuel, irmãos. É o momento de você acreditar em Emanuel. Acreditar que você não está sozinho. Acreditar que Ele é o teu refúgio, que Ele é a tua fortaleza. Refúgio não é um lugar para se brincar, é um lugar para se fortalecer. Não entenda esses dias como refúgio sendo um lugar para você se divertir. Não entenda esses dias de refúgio como sendo um lugar para você brincar, como você passar o tempo, para você passar dias de férias na sua casa. Não entenda refúgio dessa forma. Refúgio é para nós nos fortalecermos em Deus, para algo grande que virá ainda para as nossas vidas. Deus está nos preparando para algo maior, querido. Deus tem um grande projeto para essa nação, e Deus está preparando a sua igreja nesses dias para fazer grandes coisas diante da sua presença. Então, se você quiser fazer parte desse grande mover de Deus que virá nesses dias, você precisa se refugiar em Deus e fazer dele a tua fortaleza. O Senhor, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E o texto continua dizendo que Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Irmãos, por que nós temos dificuldade em acreditar nas palavras de Deus para as nossas vidas? Por que nós temos dificuldade, irmãos, para acreditar naquilo que Deus nos diz, irmãos? Quando Jesus estava indo para Betânia, só para você ver, querido, como nós temos dificuldade de entender as coisas de Deus. Quando Jesus estava indo para Betânia, os discípulos ficaram muito preocupados, dizendo: mestre, não vai, nós podemos morrer naquele lugar. Tomé disse: o que nós vamos fazer lá? Nós vamos morrer. Jesus estava indo para onde Lázaro, quando Lázaro havia morrido. A irmã de Lázaro, quando Jesus chega em Betânia, a irmã de Lázaro se joga e diz: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus olha para ela, e diz: essa morte é para a glória de Deus. Isso, o nome do Senhor, o nome de Jesus, dele vai ser glorificado. O teu irmão não está morto,
Ele vai voltar. Só que ela não entendeu o que Jesus estava falando. Ela disse assim: Senhor, eu sei, na ressurreição, não é isso? Jesus disse: não é isso que eu estou dizendo. Nós temos dificuldades de entender aquilo que Jesus está fazendo, irmãos. Ninguém entendeu porque Jesus foi para Betânia. Só Jesus sabia. Aliás, só duas pessoas sabiam o que Jesus foi fazer em Betânia: Jesus e o morto. Porque o morto ouviu a voz de Jesus. Sabe o que eu entendo com isso, querido? É que para nós ouvirmos a voz do Mestre, nós vamos precisar morrer, irmãos. Vamos precisar morrer esses dias. Morrer para as nossas vontades. A Bíblia diz: se um grão de trigo cair numa terra e não morrer, ele fica lá sozinho. Mas se ele morrer, ele gera muitos frutos. Esse é um tempo, querido, onde Deus está nos chamando para perto dele. E para nós estarmos perto dele, nós vamos precisar morrer para as nossas vontades, para a nossa própria vontade. Ele é o nosso socorro bem presente. Eu falei que 3 características de Deus aqui muito importantes nesse texto. Eu falei que Deus é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza e que Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, a Bíblia vai falar de um homem chamado Josafá, o rei de Judá. Josafá, irmãos, ele estava diante de um grande desafio, diante de um grande problema. Um exército vinha contra Judá, contra Israel. Um exército muito maior, muito numeroso, maior do que o exército de Josafá naquele momento. Interessante, irmãos, que a Bíblia vai dizer que Josafá ficou com medo. Os primeiros versículos logo desse capítulo, você vai ver que a Bíblia diz que Josafá ficou com medo. Só que qual foi a atitude de Josafá diante do medo? A atitude de Josafá foi buscar socorro em Deus. A atitude de Josafá foi buscar socorro no Senhor, irmãos. Josafá, por mais que ele ficou com medo, ele não ficou desesperado. E agora nós vamos perder, nós vamos morrer. O exército de Moabe vai nos destruir. Não, muito pelo contrário. A Bíblia diz que Josafá se levanta no meio do arraial e decreta jejum e oração. Vamos orar, vamos jejuar. E aí a Bíblia diz, irmãos, continua nessa mesma história, nesse mesmo texto, que Deus ministra algo ao coração de Josafá. E Josafá prepara o exército de Israel para a guerra. Entende, irmão, o que eu estou falando? O exército de Josafá se preparando para a guerra. As armas usadas por Josafá, querido, não foram espadas, não foram lanças, não foram os escudos. As armas usadas por Josafá foram os instrumentos musicais. As armas usadas por Josafá foram os instrumentos de louvor a Deus. Querido, quais são as nossas armas nesses dias, irmãos? Quais são as armas que Deus está disponibilizando para nós? São os remédios? São os hospitais? São os profissionais da saúde? As armas que Deus está disponibilizando a você nesses dias é a nossa voz em louvor, em cântico a Ele. Nesses dias o Senhor está nos dando uma arma diferente para que nós possamos vencer o nosso inimigo. O salmista Davi diz assim:
Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E Ele mesmo diz: o meu socorro vem do Senhor, do meu Deus, que fez os céus e fez a terra também. Sabe, querido, esses dias são dias onde nós devemos buscar socorro em Deus. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza e Deus é o nosso socorro, bem presente. Perceba isso, querido, que Ele não é apenas o socorro, mas Ele é o socorro bem presente. Ele não está distante de nós nesse momento. Nós não somos órfãos, nós somos filhos de Deus. E como filhos, estamos protegidos pelo nosso Pai. Você que está aí na sua casa nesse momento, participando dessa live, quero dizer para você, querido, que o Senhor, Ele é o teu refúgio nesse momento. O Senhor, Ele é a tua fortaleza nesse momento. E Ele é o teu socorro bem presente no momento da tribulação. Façamos como Josafá nesses dias. Façamos como Josafá fez. Que possamos usar os instrumentos, as armas que o Senhor tem nos dado para vencermos o nosso inimigo. Eu já estou finalizando nesse momento. Eu só quero finalizar dizendo a você que esses dias são dias de nós nos refugiarmos em Deus. Lembrando, querido, que o nosso refúgio não é a nossa TV. O nosso refúgio não é a nossa internet, não é o Facebook, não é o Instagram, não é o YouTube. O nosso refúgio, querido, é o nosso Deus. Se você não tinha prática, querido, de buscar a Deus na sua casa, Deus está te possibilitando você se refugiar nele nesses dias. Lembre que a sua casa não é a sua fortaleza. Os seus muros não são a tua fortaleza, mas a tua fortaleza é o nosso Deus. E lembre-se que o teu socorro não são os medicamentos, não são os profissionais. O teu socorro é o Senhor Deus que fez os céus e fez a terra. Aleluia, glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Guarde ela no teu coração. O Senhor é o nosso refúgio, fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Nós vamos estar orando nesse momento. Nós, como igreja do Senhor, querido, acreditamos que nós temos um grande papel nesses dias. Levar as pessoas a entender que não tem nada perdido. As pessoas por aí estão pensando que Deus está desesperado, achando que Ele vai perder uma guerra. Não, irmãos, nada foge do controle do nosso Deus. Todas as coisas estão diante da permissão de Deus. O nosso Deus está acima de todas as coisas. Deus não vai perder, Deus não está perdendo. Ele é um general de guerra que nunca perdeu nenhuma batalha. Vamos orar nesse momento. Quero pedir e convidar você nesse momento a fechar os seus olhos aí onde você está. E nós queremos fazer aqui um momento de oração. Feche seus olhos aí onde você está na sua casa. Glória a Deus. Vamos orar. Eu quero convidar você nesse momento a orar pela igreja do Senhor Jesus Cristo, por essa igreja, por todo o corpo de Cristo nesse momento. Vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar pelos nossos parentes que talvez estão desesperados nesse momento, aflitos, angustiados.
Vamos orar para que o Espírito Santo possa trazer paz ao coração deles. A palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então que possamos ter paz nesses dias, que o teu coração possa se encher de paz. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença nessa noite. Meu Deus, nós te louvamos, Senhor, nessa hora, porque o Senhor está conosco, Deus, nesses dias. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Meu Deus, eu oro, Pai, nessa hora, por esta igreja, Senhor, local. Eu oro por cada pessoa que faz parte dessa igreja. Meu Deus, tu conhece a vida de cada uma dessas pessoas, tu conhece as dificuldades, tu conhece o coração, meu Deus, de cada uma dessas pessoas, tu conhece a aflição do teu povo. Meu Deus, eu oro nesse momento para que o Senhor traga paz ao coração de cada pessoa aflita. Eu oro para que o Senhor traga tranquilidade ao coração, Pai amado, de cada pessoa que nesse momento está angustiada, triste, desanimada, preocupada. Senhor, eu oro repreendendo esse mal, esse espírito do inferno que tem trago, Senhor, preocupação ao coração dessa pessoa. Eu oro, Pai amado, repreendendo na autoridade que há no nome de Jesus, repreendendo, Senhor, todo espírito contrário ao teu, que tem se levantado nesses dias para trazer, Senhor, opressão sobre cada uma dessas pessoas, para trazer dúvida, para trazer incredulidade. Eu repreendo esse espírito na autoridade que há no nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, pelas nossas famílias. Oro pedindo ao Senhor que o Senhor guarde os nossos filhos, que o Senhor guarde as nossas esposas, que o Senhor guarde os maridos, que o Senhor guarde, Senhor, os avós, os tios, toda a parentela. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pelos nossos familiares, pedindo a cobertura do teu sangue, pedindo que o Senhor seja fortaleza da vida de cada uma dessas pessoas. Meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, nessa hora, por cada pessoa, Senhor, que tem ouvido a pregação da Tua Palavra, através, Senhor, dessas lives. Pai amado, eu oro por cada uma dessas pessoas, oro para que o Senhor fale poderosamente ao coração dessas pessoas. Pai, se há alguém que está distante do Senhor, que o Senhor traga essa pessoa de volta para a Tua presença. Se há alguém, meu Deus, que está afastado, desanimado, triste, Pai, eu oro para que o Teu Espírito Santo toque o coração dessa pessoa. Ó Deus, eu oro por essa pessoa que ainda não te conhece, por essa pessoa que ainda não entregou a sua vida ao Senhor. Eu oro para que o Senhor ministre no coração dessa pessoa e ela possa se render ao senhorio de Jesus Cristo na sua vida. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro por toda a igreja brasileira, por toda a igreja que nesse momento está, Senhor, pregando a Tua Palavra. Que o Senhor use, Senhor, os instrumentos que têm sido disponibilizados para a Tua igreja. Eu oro para que o Senhor use a vida de cada homem, de cada mulher, de cada ministro, Senhor, que tem sido levantado, que tem se levantado para pregar a Tua Palavra, através desse instrumento que o Senhor tem usado. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa-nos para a glória do Teu santo e maravilhoso nome, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar orando. Eu tenho aqui alguns motivos de oração, pedido de oração que os irmãos pediram. A Josielma pede pela saúde da sua família e pelos profissionais da área da saúde. E queremos incluir aqui o irmão Armando, nosso irmão em Cristo, doutor Armando. A Alcione pede oração pelo doutor Júlio César e o seu secretário. César pede oração pela saúde do seu cunhado. Tereza pede oração pelo seu vizinho. A Ana Paula pede oração pelos empresários, pelos pequenos empresários, que está todo mundo aí preocupado, sem saber o que vai acontecer amanhã com a nossa economia. Mas como nós ouvimos agora mesmo a palavra ministrada aqui pelo nosso irmão Tiago,
O Senhor é o nosso refúgio, é nele que a gente encontra descanso, encontra esperança. E nós vamos clamar junto agora ao nosso Deus. Pai, Tu és a nossa esperança, Tu és a esperança da humanidade, Tu és o socorro do homem, Senhor, Tu és o socorro das autoridades, Tu és o socorro, Senhor, da Tua criação. Pai, nós estamos aqui Te glorificando, Te exaltando, porque cremos que Tu és poderoso para agir nesta hora. E eu quero colocar, Senhor, diante de Ti a família da Josielma, a saúde dos seus familiares. Colocamos os profissionais da área da saúde, pessoas que estão ali na linha de frente, correndo risco, mas estão trabalhando para ajudar os que estão enfermos. Meu Deus, protege cada um deles. Libera a Tua graça sobre eles, a Tua unção, e usa poderosamente cada um deles. Abençoa a vida do irmão Armando, o irmão Calvera e todos os outros, meu Deus, que estão ali trabalhando, fazendo esse serviço maravilhoso para ajudar a comunidade nesse momento que tanto precisa. Pai, nós oramos pelo Dr. Júlio César. Ele está preocupado, sem saber o que fazer, mas Tu és o socorro dele. Visita esse homem nesta hora. Ele está desesperado, com medo do dia de amanhã, mas a igreja clama ao céu nesta hora. A igreja invoca o Deus Todo-Poderoso nesta hora. Meu Deus, vai ter com esse homem agora. Toca no seu coração, Te revela para ele nesta hora e também para o seu secretário. Pai, nós oramos pela saúde do cunhado do César. Eu não sei o que lhe acometeu, mas Tu sabe. Visita ele agora e a Tua igreja reunida neste lugar, na autoridade, no poder do nome de Jesus, repreende esse espírito de enfermidade e declaramos saúde sobre ele e saúde sobre toda a nossa família. Oramos pelo vizinho da Teresa, oramos pelos empresários, Senhor, que estão preocupados. Eles não sabem o que vai acontecer amanhã, mas o Senhor sabe. Tu és poderoso para abençoá-los, e nós como igreja intercedemos por cada um deles, que o Senhor possa consolar o coração de cada uma dessas pessoas. Pai amado, nós queremos continuar orando. A Tua igreja deve continuar orando. A Tua palavra diz que nós não devemos esmorecer na oração. E eu quero orar pela nossa cidade, esta cidade maravilhosa e abençoada. Pai, nós oramos pelo prefeito dessa cidade, pelo governador desse estado. Oramos, Senhor, pelos municípios desse estado. Oramos por aqueles que estão longe, sem ter assistência médica, mas Tu és o médico de cada um deles. Visita nesta hora. E queremos, Senhor, orar pelo Brasil. Oramos por esta nação. Oramos por cada estado desta federação. Que a Tua mão santa e poderosa esteja estendida sobre o Brasil. E nós, como igreja, que temos uma voz profética, nós declaramos nesta noite que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Nós abençoamos o Brasil. Nós declaramos que essa praga, que esse mal está sendo banido da nossa nação, e o nome de Jesus Cristo será glorificado. Pai, nós queremos que nesse tempo de aflição, nesse tempo de dor, haja salvação, que os homens corram para Ti, que é o nosso refúgio, que eles busquem a Tua presença, que é o nosso socorro, e que o Senhor levante a igreja brasileira para pregar o Evangelho, para orar, para interceder, para usar as redes sociais para compartilhar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Por isso declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil está nas mãos do Senhor Jesus. Nós declaramos paz sobre a nossa nação. Oramos pela Itália, oramos pela China, pelo Japão. Meu Deus, colocamos todos os países da Europa, da Ásia, América do Sul. Visita, Senhor, a África também.
e nós abençoamos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, porque cremos que no Senhor nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! E glorifique o nome do Senhor aí na sua casa. Querido, nós vamos continuar servindo esse Deus grande, esse Deus maravilhoso, porque Ele é de fato o nosso refúgio. E a nossa esperança deve estar no Senhor. Glória a Deus. Queremos relembrar a igreja, os nossos amigos que estão aí nos acompanhando, que quinta-feira, às 19h30, nós estaremos aqui novamente com uma palavra de Deus para o teu coração. E domingo, às 18 horas,